uma ontologia platônica. Então, eu acho que... E aí a questão que eu coloco é o seguinte: pensa-se que Platão evoluiu, e nesse sentido, agora ele abandona a teoria das ideias, formas imutáveis em si e por si, e agora ele aponta para uma ontologia relacional. A minha tese é que não estava tão assim, não, desde sempre. Quando ele fala... Aí a minha tese é o seguinte: na República fica claro, a justiça, a única palavra que Platão coloca na boca de Sócrates para ele dizer resolvo é a justiça, que é na República. E o que é a justiça? Justiça é exatamente as outras três os outras três aretai, né? As outras três excelências humanas organizadas e cada uma no seu lugar. Como é que você vai dizer que a definição de justiça é as outras três organizadas e cada um em seu lugar? Isso não é uma relação. Então, o que eu estou dizendo é que na própria República, se você ler a República sozinha, que foi o primeiro livro de Platão que eu li na vida, eu nunca imaginei, porque eu não comecei por Platão lendo manuais que me diriam que Platão acha que as formas são isoladas e etc. E tal. E para mim não fazia sentido quando eu começava a ler esses manuais, porque na República, que é exatamente o primeiro livro que eu li, que ele falava o livro inteiro sobre justiça, quando ele vai definir justiça, ele define de maneira relacional. Como é que Platão é o cara que fala das coisas isoladas, eternas e imutáveis que não se tocam e que não criam relações para serem inteligíveis, se nesse texto que ele fala de justiça, que foi o primeiro que eu li, o texto todo falando de justiça, ele fala: justiça é exatamente quando você tem a estrutura da relação entre si. E não só é tão relacional, que é relacional em fases. Ou seja, a justiça é a relação entre as três outras partes da excelência, quando elas estão bem organizadas, no topo o conhecimento, dirigindo o ímpeto para coordenar os desejos, né? É uma organização por si só. Isso vai fazer que, se você tiver essas coisas, você, indivíduo, eu não vou querer pegar o seu almoço, porque eu consigo usar a razão para controlar o ímpeto, para falar, calma, barriga, e eu não vou pegar o seu almoço. E isso condiciona a existência em sociedade coletiva, porque se eu fizer isso, você fizer isso, o colega fizer isso, todo mundo relacionalmente vai ficar numa situação melhor. Então, para mim, eu sempre enxerguei com clareza da minha interpretação pessoal de que a República está falando de relações, de tópicos que são identificáveis como formas, ainda que ele não fale que essas aretais são formas. Ainda que ele não fale que essas aretais são formas, ele está falando de conceitos. O conceito de justiça relacionado aos outros 6 conceitos, que todos juntos formam a excelência política, e ele apresenta, para você ter uma cidade de excelência, tem que estar os 3. Não tem como você ter um só. Se você tiver um e não tiver o outro, você não tem excelência. A excelência só se manifesta quando tem os 3 juntos. E isso me parece conectado à interpretação que já aí sim está falando de formas e ideias de maneira muito clara, do Phaedon, que ele diz assim: olha, se tem gelo, não tem calor. Se tiver acontecendo calor no local, o gelo não está lá. Tem coisa que... Ou seja, se predicar calor nessa região, não predica gelo. É assim, por algum motivo que eu não sei explicar qual é, quando uma coisa está, a outra não está. Quando tem 3, tem ímpar. Quando tem 2, tem par. Se você tem 2, se você tem dedos na quantidade de 2, a predicação par vem junto. Quando você tem 3, a predicação de imparidade vem junto. Quando você tem calor, some a predicação de gelo, de congelamento. Se você tem frio, aí a água pode estar congelada.